Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Igreja na Rua. E hoje a gente vai falar sobre cala a boca. Não é assim que usamos a expressão? Quando alguém está falando demais, você diz assim, cala a boca. Ou como disse o rei João Carlos I de Espanha ao presidente venezuelano Hugo Chávez na Conferência Ibero-Americana. Ele disse, por que não te calas? Lembram disso? Isso se tornou um fato mundialmente conhecido, histórico, porque aquele homem mandou que um outro governante calasse a boca, parasse de falar. E a gente quer falar sobre isso. Será que a gente anda falando demais? Será que existe no nosso meio fofoqueiros, mexeriqueiros e gente maldosa? Ou será que algumas pessoas falam demais por displicência? Isso tudo e muito mais logo depois da nossa vinheta e de você curtir aqui, compartilhar o nosso vídeo e dar o seu joinha lá. Muito bem, vamos falar sobre falar demais. Tiago, capítulo 3, diz que se alguém não tropeça em palavra, tal homem é perfeito, poderoso também para refrear todo o corpo. Tiago 3 é uma verdadeira aula, é uma escola sobre gente fofoqueira, ou gente que fala demais. Lá diz, vede também os navios que, sendo tão grandes, levados por impetuosos ventos, eles se viram com um bem pequeno leme. Então compara esse leme à língua. E compara também a língua ao freio dos cavalos, ao cabresto. A língua também é comparada a um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. A Bíblia diz que toda a natureza, tanto de bestas, feras como aves, tanto répteis como animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza, ou seja, animais selvagens podem ser domados, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, ela está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, e aí o escritor diz, meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, de uma mesma fonte pode vir uma água doce e uma água amargosa? Mas é isso que às vezes nós fazemos com a nossa língua. No mesmo livro, antes de escrever isso tudo, em Tiago 1,19, ele diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Parece que falar demais pode produzir ira. Falar demais trará para a minha vida e para a sua vida confusão. O provérbio da Bíblia diz que na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Mas por que será que as pessoas falam demais? Por que será que as pessoas falam além daquilo que deveriam falar? A Bíblia descreve que há pessoas que falam demais por maldade, aqueles que você chama lá na sua rua de fofoqueiros ou mexeriqueiros. A Bíblia diz que o homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Mesmo suas palavras são como um fogo devorador. O homem perverso vive provocando contendas. Assim, o difamador, que consegue separar os melhores amigos. Há pessoas que são fofoqueiras mesmo. E eu classifico a diferença entre falar demais e fofoqueiro, porque o fofoqueiro, ele é um maledicente, ele fala com um sentido de prejudicar, de causar intriga, de causar discórdia, de causar separação. Isso é terrível. Isso é muito ruim. A pessoa fala muito e fala muito mal. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que se chama semeador de contendas entre irmãos. E eu sempre penso assim, que alguém que fala muito mal de alguém com você, certamente pode falar mal de você
com outras pessoas. Então, às vezes, ele se trai na própria essência de quem ele é. E você acaba percebendo que essa pessoa não é bem intencionada. Portanto, falou mal do seu esposo, da sua esposa, falou mal dos seus filhos, falou mal de um amigo. Pense bem se essa pessoa deveria estar falando o que fala. Gente que fala demais por maldade. Gente que fala demais por perversidade. Mas há um outro grupo de pessoas que fala demais por simplicidade ou tolice. Eu já tive nesse grupo, falava muito, falava tudo, eu falava. A Bíblia diz que você não deve falar muito nem com Deus, porque Deus é Deus e você é homem. Então você vai lá, faz um voto e depois não cumpre, a Bíblia chama isso de voto de tolo. Então, até para falar com Deus, a gente tem que ter um certo cuidado. A Bíblia diz, vês uma pessoa precipitada ao falar, pois espera-se muito mais de um insensato do que de alguém com essa atitude, sabe? Às vezes revela segredos que não poderia revelar, coloca você em saia justa porque fala demais. E a Bíblia diz em Provérbios que aquele que guarda a boca e a língua, guarda-se da angústia. Então, guarde os seus lábios, faça isso, procure falar menos. O silêncio pode ser bom para a gente ouvir a Deus. Não adianta fazer uma oração com repetições, muitas. Não adianta contar coisas para dizer eu soube primeiro, né? Veja aí a origem dos fake news. É alguém que quer dizer que sabe alguma coisa e quer popularidade. Tome cuidado, mesmo você que não é maldoso e perverso, para não falar demais. Eu aprendi com um amigo pastor quando jovem. Era muito interessante. Ele dizia assim, Mariva, antes de falar alguma coisa, pense bem, quem falou? Né? Essa história de alguém disse, alguém falou, não tem alguém disse, alguém falou. Se não tem autoria da fala, é melhor nem ouvir e muito menos reproduzir. Mas você pode e deve falar. Fale bem das pessoas, fale bem das coisas, fale bem dos amigos, fale bem até dos seus inimigos. Fale bem das religiões que não são suas religiões. Fale bem das pessoas que estão procurando Deus. Fale bem das famílias. Fale bem das crianças, dos adultos, dos idosos. Fale bem. Fale. A Bíblia tem um texto lindo em Provérbios que diz como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, como pendentes e joias de ouro puro. Assim é a repreensão dada a um sábio, a um ouvinte atento. Então, há pessoas que vão te ouvir, outras que não. Evite falar e gastar seu tempo com isso. Evite falatórios e brigas ideológicas, isso não vai levar você a lugar nenhum. Brigar por partido político, brigar por ideologia, se separar de pessoas, nós estamos perdendo amigos por isso. Ore pelo governo, ore também pela oposição, ore pelos políticos para que eles tomem vergonha na cara, porque eu tenho uma concepção política muito ruim de todos os políticos. Eu queria que Deus fizesse surgir nessa nação uma nova geração de políticos, de gente de bem. Mas não fique brigando por causa de política, não se aborreça por causa disso, não fale demais, fale menos, e fale o essencial, e fale o possível, e fale o bem. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza, comerá do seu fruto. Está lá em Provérbios 18, 21. Peça a Deus, amado, para dirigir as suas palavras, para você não se ver metido em confusão, para você não se ver metido em contenda, em fofoca. Isso é muito ruim. Salmos 141, 3 diz assim, o salmista, olha o que ele diz: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda as portas dos meus lábios. Eu quero encerrar orando por você, que talvez falou demais, ou que talvez se defendeu muito. Usa a sua língua como espada para brigar com pessoas. Isso não leva a lugar nenhum. Teve um dia que me aborreci com a minha esposa na igreja, peguei o carro e saí dirigindo, e eu zangado, comecei a reclamar com Deus. Eu acho que Deus olhou lá de cima e disse assim, tá falando demais. E eu falei, olha, sabe quando você fala
muito. E eu lembro que Deus falou para mim assim: por que não te calas? Fica quieto, não se defenda. Eu sou sua defesa. O Senhor é a tua defesa. Pare de se defender. Isso é tarefa dos advogados. Deixem eles fazer a sua advocacia em plenário e defesa. Você não precisa se defender, você tem um Deus que é seu advogado. Ele te defende. Fale bem das pessoas. Palavras lindas como maçãs. Palavras belas que abençoem a vida dos outros. Eu quero que Deus abençoe você nesse dia. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Essas são palavras que devem ser ditas todos os dias. Amém? Senhor, eu quero abençoar as pessoas que me ouvem hoje. Talvez muitas delas, como eu, e muitas vezes na minha história, envolvidas ou inseridas numa multidão de palavras sem fim, que não nos levam a construir absolutamente nada. Algumas vítimas de calúnia, maledicência e fofoca, outras talvez até participando de alguma maledicência, outras falando demais por displicência e não cuidando com os lábios. Mas que o Senhor, como o salmista pediu, coloque guardas nos nossos lábios, em nome de Jesus, e que a nossa boca sirva para falar, como disse a tua palavra, salmodiar com cânticos e hinos espirituais, falando todo bem entre nós, em nome de Jesus. Amém! Belas palavras constroem vidas melhores. Deus abençoe você. Graça e paz.